Como criar títulos de vídeos irresistíveis para o YouTube. Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, só depois da vinheta. Nesse vídeo você vai descobrir os segredos para criar títulos de vídeos do YouTube que realmente chamam a atenção. Por quê? Porque títulos impactantes são cruciais para atrair espectadores e aumentar as suas visualizações. De lembrar, se você está começando no YouTube agora, o nosso canal é inteiramente para ajudar pessoas que desejam crescer e começar a ganhar dinheiro no YouTube com seu canal. Vamos então assim ao conteúdo. Para criar um título irresistível que realmente chama a atenção e atrai pessoas, primeiro, nós precisamos ter em conta esse aspecto aqui. Vou aqui sublinhar a palavra-chave principal do teu vídeo ou do teu conteúdo. Por quê? Porque as palavras-chave são aquelas que as pessoas provavelmente vão usar para encontrar o seu conteúdo. Isso não só ajuda o algoritmo do YouTube a entender sobre o que é o seu vídeo, mas também sinaliza claramente aos espectadores o que esperar. Quer dizer, quando você cria um título para o seu vídeo, quando você atribui um título para o seu vídeo, primeiro tens que ter em conta uma coisa, é que ou deve ser o que as pessoas vão procurar. Por quê? Porque as pessoas não vão procurar algo que não existe, as pessoas vão procurar algo que existe. E nós, ao criar um título, não vamos fazer invenções, não, não. Por quê? Porque temos de saber o que é que realmente as pessoas estão a buscar. Por isso que esse aspecto aqui, palavra-chave, é muito fundamental. Mais à frente lá nós vamos explicar e vamos detalhar. Agora, nós temos aqui dois exemplos do que fazer, vou aqui sublinhar, e um exemplo do que não fazer. O nosso exemplo está para alguém, por exemplo, que atua na área de artes e especificamente com pinturas acrílicas, com pinturas acrílicas. Vamos aqui sublinhar. O que fazer? Por exemplo, se tivéssemos que criar um vídeo para esse público específico, nós vamos ou teremos de usar esse título aqui, Guia para Iniciantes. Por que que esse título é muito forte? Porque ele contém palavras-chave. Guia para iniciantes. Quer dizer, se você for alguém que está começando na arte de pinturas acrílicas, é muito mais fácil você pesquisar por esse termo. Por quê? Porque você quer começar, você quer dar os primeiros passos. Então, esse título remete à ideia de que existem princípios iniciais, assim posso dizer, dentro do vídeo. Por quê? Porque os títulos nos dizem, conforme está aqui, vou também aqui sublinhar, né? Os títulos nos fazem entender, tá aqui, os títulos nos fazem entender sobre o que o vídeo vai falar, sobre o que o vídeo vai tratar. Então, quando nós estamos aqui, por exemplo, a criar um título dizendo que guia para iniciantes, é óbvio que se eu quiser começar na pintura clínica, vou clicar nesse vídeo. Entendemos, né? Agora, vamos, o que não fazer? Está aqui o que não fazer. Por exemplo, é com o mesmo público, vamos aqui ver esse título que foi criado e que é muito fatal. Vejamos, ele criou aqui esse título. O meu novo hobby artístico de pintura acrílica. Manos, é muito difícil e vai ser impossível você ir para o YouTube e pesquisar por esse termo ou pesquisar por essa frase. Não vais encontrar. Mas nós vamos entender isso mais lá bem para frente. Vamos então assim seguir. Para criar títulos irresistíveis nos nossos vídeos no YouTube, o segundo ponto que nós temos que ter em conta, vou também aqui sublinhar, é esse aqui. O teu título tem de ser conciso e claro. Por quê? Porque seu título deve comunicar instantaneamente o que o espectador poderá ou experimentar ao clicar. E uma dica aqui muito fixe, que também aqui eu vou deixar como conselho. Se tiveres que criar um título, está aqui sublinhar, é recomendável que ele tenha de ter pelo menos 60 caracteres. Sim, é recomendável que o teu título deve ter 60 caracteres. Também temos aqui dois exemplos, né? Temos aqui dois exemplos porque todo se trata desse conteúdo de forma muito explícita e com muitos exemplos, de modo que cada um de nós entenda daqui para frente como poder fazer os seus vídeos. Porque esse é o segredo. Esse é o segredo, pessoal. Vamos aqui, então, assim. O que fazer? Exemplo com eficaz. O que fazer? Ainda com o mesmo público, estamos a falar das pinturas acrílicas, estamos a dizer que os nossos títulos têm que ser conciso e claro. Conciso e claro. Estamos aqui esse exemplo. 5 dicas essenciais para iniciantes. Mano, eu quando vejo um título desse, não tem como eu não clicar. Por quê? Porque ele me apresenta claridade
porque ele me apresenta uma expressão simples e fácil de eu poder entender. E se eu tivesse que ver um título do gênero, né, ver um título do gênero, eu clicaria na primeira instância, porque 5 dicas essenciais para iniciantes. Quer dizer, se eu tiver que começar na pintura acrílica, encontrar um título do gênero, mano, não vou resistir. Está muito claro esse título, muito claro e muito específico. Agora, no exemplo a evitar, né, que é óbvio que muitos também têm cometido ao criar seus títulos. Por exemplo, minhas primeiras experiências e descobertas com pinturas acrílicas para quem está começando agora. É óbvio que ninguém vai clicar, ninguém vai pesquisar título, ninguém vai pesquisar um título como esse. Ninguém vai pesquisar. Então devemos ter muito, mas muito cuidado. Os nossos títulos devem ter concisão e claridade. Vamos seguir. O terceiro ponto aqui, que também é muito essencial, é, ao criar um título irresistível, deves ter em conta, vou também aqui sublinhar, estes dois elementos aqui. O teu título deve ter emoção ou curiosidade. Para transformar um título bom em um título irresistível, é necessário que se adicione um toque de emoção ou curiosidade. E palavras como segredo, impactante, revelado, chocante, ou algumas perguntas intrigantes são muito fixe, muito convidativas aos espectadores clicarem no teu vídeo. É muito convidativa. Se daqui para frente você, por exemplo, criar um título na qual você vai usar essas palavras, mano, eu te garanto que vai dar certo, vai pegar. Mas sem se esquecer dos passos anteriores que nós já vimos. Temos aqui dois exemplos de um título com curiosidade e outro título com emoção. Vamos ver o título com curiosidade, sabendo que nós estamos sempre a continuar com o mesmo nicho ou com o mesmo público-alvo, né, que são das pinturas acrílicas. Por exemplo, um título com curiosidade, ele descreve aqui, né, está aqui, o segredo dos artistas para cores vibrantes. É óbvio que se eu já estou nesse segmento, já tenho uma mínima noção e quero mais adicionar mais elementos naquilo que eu faço. Um título como esse não tem como, mano. O segredo dos artistas. Qual é esse segredo? Então isso desperta a curiosidade da pessoa que estará vendo o teu título e é óbvio que ele vai clicar sem nenhuma complicação. Agora, temos aqui do outro lado o que desperta a emoção. Com o mesmo público-alvo. Está aqui. Transforme suas ideias em obras de artes impactantes. Isso ativa o teu emocional, não tem como você poder resistir. Não tem. Então, títulos como esses, daqui para frente, eu te desafio você a fazer. Faça um título que realmente desperte a curiosidade ou que desperte emoção nos teus espectadores, no teu público-alvo. Continuando. Quarto ponto. Use números para dar clareza e atratividade. Também um aspecto muito essencial. Acho que vocês já viram vídeos no YouTube, por exemplo, que tem 10 passos para isso, 7 passos para aquilo. Então, são vídeos que realmente pegam por causa da força que o título lhe dá. Vamos então aqui fazer uma leitura básica para podermos entender. A inclusão de números em títulos pode aumentar significativamente o CTR. Sim, CTR. E, por exemplo, títulos como Top 3, 5 passos, 7 dicas ou guia completa em 10 minutos. Mano, são vídeos que pegam. Tenta fazer isso, pelo menos daqui para frente, quando tiveres que desenvolver um título, adicionar sempre números. Teus vídeos vão pegar, vão viralizar. Vamos aqui, temos aqui 3 exemplos, né? 3 exemplos. Vamos no primeiro exemplo. 7 dicas essenciais para iniciantes. Boa, são títulos muito fortes. O segundo, top 5 de erros para evitar. Veja que em todos esses títulos usou-se número, ou estamos a usar número. O terceiro exemplo, 5 passos para uma boa obra, ou melhor, para uma obra-prima abstrata. Então, são títulos que chamam a atenção, são títulos claros, são títulos que contêm números e não tem como. Não tem como o teu vídeo não viralizar, não tem como o teu vídeo não dar certo, não tem como o algoritmo não entregar o teu vídeo com títulos assim. Mano, o que eu estou daqui são conteúdos que você poderia pagar, né, para poder ter acesso, mas nós estamos a dar aqui de graça, estamos a dar aqui de borla. E só uma dica, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque só isso aqui nos ajuda a poder crescer. Continuando, ao criar um título irresistível, precisas ter em conta sobre um elemento que eu acho que é bastante essencial. Você vai fazer a combinação
de todos os elementos que nós já vimos. Estamos a falar que o segredo de um título poderoso reside na combinação estratégica de todos os elementos que anteriormente nós já discutimos, como eu falei, né? Inicia com palavras-chave, mantenha concisão e clareza, adiciona um toque de emoção ou curiosidade, use números quando aplicáveis. Temos aqui três exemplos de títulos mediante todo o conteúdo que nós já vimos anteriormente. No primeiro exemplo, nós vamos adicionar uma palavra-chave, mais um número e a emoção. Temos aqui um exemplo. Os 5 segredos para cores vibrantes. Aqui nós usamos a palavra-chave. A palavra-chave aqui é o quê? Os segredos para cores vibrantes. Então, aqui nós temos a presença de números, temos aqui a presença da emoção e temos a presença da palavra-chave. No segundo exemplo, está aqui. Palavra-chave, mais curiosidade, mais os benefícios. Temos aqui, descubra como pintar paisagens realistas. Descubra, curiosidade, como pintar paisagens realistas. Como pintar, palavras realistas. Como pintar, palavra-chave, paisagem realista é o benefício. O terceiro exemplo aqui temos número, problema, mais solução. 3 erros comuns na pintura acrílica e como evitá-lo. Mano, se você pegar esse conteúdo e começar a desenvolver os teus títulos, os teus vídeos vão dar o que falar, os teus vídeos vão viralizar na normalidade, pessoal. Esse aqui é um conteúdo que nós fizemos com bastante cuidado, a fim de que você tenha o teu canal, eh, a fim de que você tenha um canal crescido, a fim de que você tenha títulos daqui para frente bem elaborados e com bastante cuidado. E por fim, né, nós temos aqui o teste AB, onde você vai fazendo troca constante dos teus títulos, quando houver, por exemplo, que um não está a dar certo, outro não está a dar certo. Então você vai fazer esses testes de tempo em tempo. Para finalizar mesmo, nós queremos apenas dizer que sua jornada para títulos de sucesso. Nós queremos apenas dizer que continua praticando, experimentando e analisando os seus resultados com dedicação e aplicação dessas estratégias. Você estará no caminho certo para aumentar suas visualizações, expandir o seu canal e conectar-se com um público cada vez maior. O sucesso está ao seu alcance. Por quê? Porque o título é a primeira impressão do seu vídeo. Por isso que você precisa fazer acontecer.